um vetor ele pode ser multiplicado por um escalar, beleza? Então, como assim, né? Então, vamos supor aqui que eu tenho um vetor A de um certo tamanho ou de um certo módulo. Se eu multiplicar esse vetor por 2, ele vai dobrar o seu tamanho, ok? Dobramos o módulo dele, certo? Se eu multiplicar ele por menos 1, o sentido dele vai ser diferente também, beleza? Então, essa é a multiplicação de um vetor por um escalar. A gente também pode dividir, por exemplo, se eu multiplicar o vetor por meio, a gente vai ver que o tamanho dele vai cair pela metade, certo? Então, isso é o vetor sendo multiplicado por um escalar. Beleza, agora vamos para a adição. A adição, ela é a seguinte, ela tem duas regras, a regra do paralelogramo e a regra da construção de triângulo. Vamos primeiro para a regra do paralelogramo. Eu tenho dois vetores, né? O vetor A e o vetor B. E eu vou colocar os dois na origem. Imagine um ponto, eu vou colocar os dois em um ponto só. Vamos supor a origem. Beleza. A origem de um junto com a origem do outro. Certo. Aí eu vou traçar uma reta saindo da seta do vetor A, de tal modo que ela seja paralela ao vetor B. E faço a mesma coisa com o vetor B, uma reta saindo da seta do vetor B, de tal modo que ele seja paralelo com o vetor A. Então, a nossa resultante aqui, a soma desses dois vetores, pelo método de paralelogramo, é esse R aqui, onde R é igual a A mais B. Vou mostrar um vídeo que mostra essa regra do paralelogramo. Então o vídeo é o seguinte, né? Vamos analisar primeiro momento o vídeo. Eu tenho um vetor A e um vetor B, né? Eu quero somar esses dois vetores. Como eu disse, coloquei um na origem do outro, né? Como se eu estivesse colocando os dois ao mesmo ponto. Traçamos uma reta paralela que sai da seta do vetor B, e essa reta tem que ser paralela ao vetor A. Fazemos o mesmo com o vetor A, uma reta que sai da seta do vetor A e tem que ser paralela ao vetor B. E o vetor resultante é esse vetor verde aqui que a gente vê, que é a soma do vetor A mais o vetor B. Vídeo muito interessante. Agora a gente está vendo essa resultante em todos os ângulos. Então esse é o método de paralelogramo para a gente somar dois vetores. E agora a gente vai para o método de construção de triângulo. Então, do mesmo modo do método paralelogramo, aqui eu tenho um vetor A e um vetor B, né? E eu quero somar esses dois vetores, só que pelo método de construção de triângulo. Eu vou colocar a origem do vetor A na seta do vetor B, dessa maneira. E o vetor que sai da origem de B e vai em encontro com a seta do vetor A é o meu vetor resultante. É isso que eu tenho. A gente vai ver isso em um vídeo também. Vamos lá. Então, vamos iniciar o vídeo aqui. E aqui a gente vê o vetor B e o vetor A, né? A gente quer somar esses dois pelo método de construção de triângulo. Vamos lá. Igual eu falei,
coloquei o vetor B, que é o verde, a origem do vetor B na seta do vetor A, e a minha resultante, observe aí, que vai estar em amarelo, vai sair da origem do vetor A até a seta do vetor B. Observe aí. Essa resultante, ela sempre sai da origem de um e vai até a seta do outro, certo? E essa daí, que a gente está vendo aí circulando em todos os ângulos, ela é a soma de A mais B. Então, os dois métodos me dão a mesma resposta, certo? Me dá A mais B. Você vai escolher o que for melhor para você. Agora vamos ver o método de subtração. O método de subtração é idêntico ao de adição. A gente vai ver o porquê. Porque olha aqui, vamos supor que eu quero saber qual que é o valor de A menos B. Isso daqui eu posso escrever dessa forma: A mais, parêntese, menos o B. Como se eu estivesse multiplicando um escalar por esse B. E a gente viu anteriormente o que um escalar negativo faz. Ele muda o sentido do meu vetor. Então, nesse caso, isso que vai acontecer. Então, somando dois vetores, tipo assim, que estão dois vetores positivos, a gente tem isso que a gente viu na regra do paralelogramo. Ambos na mesma origem. Isso traçamos a reta paralela, as duas retas paralelas, e sua resultante R está aqui, beleza. Mas eu não quero isso, eu quero A menos B. Eu quero A menos B, então é só mudar o sentido do B. Observe aqui, mudando o sentido do B, eu tenho a regra de construção de triângulo, que pode ser aplicada aqui, certo? Observe aqui que a nossa resultante, ela vai estar saindo da origem de B e indo até a setinha de A. Esse é o nosso vetor resultante, isso é A menos B, certo? Então, o que eu fiz na subtração? Eu apenas mudei o sentido do vetor que está subtraindo, que tem um escalar menos 1 multiplicado por ele, certo? Apenas mudei o sentido. E apliquei a regra de construção de triângulo, que é uma regra de adição, certo? A gente primeiro escreve ele como se estivesse somando, aplica o escalar negativo, que vai mudar o sentido, e aplica a regra de construção de triângulo, certo? E agora vamos para um passo muito importante das operações vetoriais, que é a decomposição. É aqui que a gente vai entender aquilo que eu escrevi para a gente achar o que é o módulo de um vetor. Para isso, eu vou abrir aqui uma simulação de vetores. Então tá, a gente vai aprender agora a decomposição de vetores, que nada mais é como se na adição a gente viu que a gente tinha o vetor A, a gente queria achar o que era A mais B. Aqui vai ser o contrário. A gente já tem o vetor R, que é a nossa resultante, e a gente quer decompor esse vetor em somas. Então, vamos aqui pegar esse vetor A aqui, ó. Beleza, vamos pegar o vetor A e vamos colocá-lo aqui na origem, só para facilitar nosso entendimento. Ok. Então, como eu já disse, a ideia seria essa, né? Eu já tenho a minha resultante, eu quero decompor, por isso chama decomposição nas somas. Então, o que eu quero? Vamos aplicar a regra do paralelogramo aqui, de adição. Aqui, vou traçar na setinha aqui da minha resultante, vou traçar
uma reta paralela ao eixo X, ok? E se eu traçar também uma reta paralela ao eixo Y, eu vou encontrar as minhas decomposições. Decomposição desse vetor resultante. Observe aqui. Essas daqui são as minhas decomposições desse vetor. Observe que se eu fizer o inverso, eu encontro essa resultante. Tipo assim, se eu somar esse vetor aqui que está em Y, mais esse vetor que está em X, minha resultante vai ser esse vetor AR aqui. Beleza? Então, o que eu fiz? Eu decompus esse vetor resultante, que é o vetor A, nas suas somas. Beleza? Eu escrevi esse vetor em somas. Somas de suas componentes. Como a gente vai aprender força ou qualquer outra coisa, é importante a gente saber decompor esses vetores. Agora eu vou tentar ensinar como a gente descobre essa decomposição, certo? Lembrando que aquilo que eu escrevi lá atrás sobre módulo, que eu escrevi um vetor como soma de suas componentes, é isso que a gente acabou de ver em adição. Era o que? Uma resultante igual a um vetor A mais um vetor V. É isso que a gente viu. Eu ensinei a gente a achar um módulo, o tamanho desse vetor. Então aqui, o tamanho desse vetor aqui a gente vê nessa simulação, que é 8,6, certo? Isso que eu ensinei a achar lá atrás, certo? Que a gente eleva as componentes ao quadrado, soma elas e passa a raiz. Esse é o tamanho, a gente acha o tamanho desse vetor. Se te der o ângulo entre x e o vetor força, a gente consegue encontrar quais são suas componentes? Vamos tentar? Então aqui, a gente já viu que as componentes desse vetor força aqui, é só a gente aplicar a regra do paralelogramo que a gente encontra. Então a gente quer escrever esse vetor em função de suas somas. Ok, vamos lá? Deixa eu redesenhar ele aqui. E aqui então meu vetor força, aqui é o meu ângulo de 53 graus, que eu vou chamar de θ, certo? 53 é igual a θ. Ok. Então vamos tentar escrever. A gente quer achar, a gente sabe que esse vetor F aqui é a soma de suas componentes, que está em x e outra que está em y. Observe que a gente tem um triângulo retângulo aqui. Então eu vou aplicar aqui um cosseno. Observe que o cosseno desse ângulo é o que? Cateto adjacente, que é x, sobre a hipotenusa, que é f, que é o módulo de f. Não vamos esquecer o tamanho desse vetor. Então x, que é o que eu estou procurando, né? É igual a f, módulo de f, cosseno θ. E observe aqui que o seno de θ é igual a cateto oposto, que é o y, sobre a hipotenusa, que é o módulo de f. Então aqui eu tenho que y é igual a f vezes módulo de f vezes seno θ. Então, usando a decomposição, a gente conseguiu escrever f como em termos de suas componentes, que é f módulo de f cosseno θ mais f seno θ.